O exercício 4 diz o seguinte: considere os polígonos representados na figura. Portanto, temos aqui 4 figuras. E então, a 4.1 pergunta o seguinte: qual dos polígonos não é convexo? E aqui já tenho aqui a resposta, que é o polígono B. O polígono B não é um polígono convexo. Porquê? Porque se nós traçarmos, por exemplo, estes dois pontos que estão na figura B e unirmos o segmento de reta, traçarmos o segmento de reta que os une, reparem que esta parte do segmento, portanto esta parte aqui, está fora da figura. Então neste caso o polígono não é convexo. Para um polígono ser convexo, qualquer pontos que nós escolhamos da figura, quando unimos o segmento, ele irá estar contido na figura para quaisquer dois pontos. E então, se isso se verificar sempre para quaisquer dois pontos, dizemos que estamos perante uma figura convexa. Se não, vai acontecer o caso da figura B, e então estamos perante um polígono côncavo. 4.2. Classifica cada um dos polígonos quanto ao número de lados. Então, quanto ao número de lados, o A iria ser, portanto, quanto ao número de lados, iria ser classificado como triângulo. Depois, o B é um polígono côncavo e, quanto aos lados, quadrilátero. O C é um hexágono e o D, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, é um pentágono. Reparem então, A, 3 lados, triângulo. B, polígono com 4 lados, quadrilátero. C, polígono com 6 lados, hexágono. D, polígono com 5 lados, pentágono. 4.3. Considerando que o polígono C é regular, isto quer dizer que todos os seus lados vão ser iguais e todos os ângulos iguais, indica a amplitude de cada um dos ângulos externos e de cada um dos ângulos internos. Então, vejam aqui uma coisa comigo. Se ele é regular, ele vai ter todos os ângulos iguais. Portanto, todos os ângulos internos vão ser iguais e todos os ângulos externos vão ser iguais. Se nos pedem a amplitude de cada um dos ângulos externos, pedem-nos então esta amplitude aqui. E se eu continuar a marcar os ângulos externos deste polígono, estão-nos basicamente a pedir amplitude, portanto, de cada um dos ângulos externos. Portanto, são estas amplitudes que estou neste momento a assinalar na figura. Aqui deixem-me só assinalar corretamente, prolongando deste lado. O que é que nós estamos a ver? Que temos então ângulos externos todos iguais. Sabemos da teoria que a soma dos ângulos externos de um polígono é 360. Se eu quero saber quanto é que é cada um deles, o que é que eu vou fazer? Vou simplesmente distribuir 360 por 6, que me vai dar 60 graus. Ou seja, a amplitude de cada ângulo externo é 60 graus. Então, e qual é a amplitude de cada um dos ângulos internos? Vocês aqui podiam fazer de duas maneiras. Podiam usar a fórmula abordada pelos vossos professores em sala de aula da soma dos ângulos dos polígonos, soma dos ângulos internos de um polígono, que é dado, portanto, tipicamente, estou a usar esta notação, mas usem a notação que o professor deu em sala de aula. Tipicamente, a soma dos ângulos internos é dada pelo número de lados, que é o n, menos 2 vezes 180. Isto aqui é um n, não me parece? Deixem-me só marcar melhor. Isto é um n. N que é o quê? Não é nada mais, nada menos do que o número de lados. No nosso caso, estamos a falar do polígono C, é um polígono que tem 6 lados,
e vocês facilmente conseguem ver que a soma vai ser dada por 6 menos 2 vezes 180. Isto iria dar 4 vezes 180, que dava, portanto, 4 vezes 8, 32 e vão 3, 4 vezes 1, 4, dava 720 graus. Mas reparem, não nos estão a pedir a soma. Não, eles estão-nos a pedir quanto é que é a amplitude de cada ângulo interno. Se é de cada um dos ângulos internos e se é um hexágono de 6 lados vai ter 6 ângulos. E são iguais porque é regular. Então, se são iguais, novamente é só uma questão de distribuir os 720 graus pelo número de ângulos iguais. São 6. 120 graus. Esta é uma das formas que vocês tinham para resolver. Vou agora apresentar outra forma. Primeiramente, começo por tirar daqui estes valores para ter espaço. Vimos então que este 60 graus é a amplitude de cada ângulo externo. Vou então agora mostrar outra forma de determinar a amplitude de cada um dos ângulos internos, desta vez sem usarmos a fórmula da soma das amplitudes dos ângulos internos. Então reparem, nós vimos agora, pelo que acabei de escrever, que qualquer ângulo externo daqui vai medir 60 graus. 60 graus, 60 graus, 60 graus, 60 graus, 60 graus. Observem também isto, que o ângulo interno vai ser o quê relativamente ao ângulo externo? Vão ser, portanto, eles juntos, se nós juntarmos o ângulo de fora com o ângulo de dentro, juntos formam um ângulo raso. Portanto, um ângulo de 180 graus. Isto faz meia volta, é metade da volta, é só 180 graus. E como é que se chama estes ângulos? Quando a sua soma é 180 graus? Chamam-se ângulos suplementares. Daqui, rapidamente, podemos então concluir que o valor do ângulo interno iria ser 180 menos 60. Iria dar 120 graus e concluímos assim que então a amplitude do ângulo interno de cada um dos ângulos internos iria ser 120 graus. A próxima questão, 4.4, termina a soma das amplitudes dos ângulos internos do polígono D. Esta questão não é uma novidade para nós, porque já sabemos que vimos há pouco que a fórmula da soma das amplitudes dos ângulos internos é dada por n-2 vezes 180 graus, onde o n representa o número de lados. Reparem, quantos lados tem o polígono D? Se é um pentágono, sendo um pentágono, tem 5 lados. Então, para 5 lados, vamos ficar com, substituindo na fórmula, ficamos com 5 menos 2 vezes 180, que é o mesmo ter 3 vezes 180. Isto vai dar 540 graus. Observa a figura ao lado e os pontos assinalados. O que é que temos aqui? Vemos logo aqui de imediato, temos aqui a reta AD, temos também aqui em baixo a reta BC e depois estas duas retas são cortadas, digamos assim, pela reta AG e pela reta DH. Dizem-nos também no enunciado, as retas AD e BC são paralelas, portanto eu vou pôr aqui este ponto porque é muito importante. AD e BC são retas paralelas. Pedem-nos para indicar dois ângulos alternos internos. Então aqui querem que indiquemos dois ângulos alternos internos. Reparem, os ângulos alternos internos, revendo aqui a teoria, vocês tinham, por exemplo, duas retas cortadas por uma terceira reta, a chamada reta secante, que estes ângulos aqui, estou aqui a desenhar agora, eram ângulos alternos internos. Portanto,
são internos porque estão no interior destas duas retas. Alternos porque alternam. Um está de um lado e o ângulo, neste caso aqui de baixo, está do outro lado. Para serem alternos internos têm então que alternar e estarem no interior das duas retas. Recordem que há aqui uma relação. Estes ângulos, na teoria, vão ser iguais quando esta reta aqui e esta reta aqui forem retas paralelas. Elas sendo paralelas, estes ângulos aqui, que são ângulos alternos internos, vão ser iguais. Reparem, isto aqui é como se formasse a letra Z. Está aqui uma boa mnemónica para vocês conseguirem memorizar quando é que estão na presença de alternos internos. Ou seja, para vocês conseguirem visualizar, vocês podem se lembrar da letra Z. E nós na nossa figura também temos, olhem aqui. Aqui nós temos, por exemplo, aqui este Z. Está aqui a tal letra Z. Sabemos então neste momento que estamos na presença dos ângulos alternos internos. No nosso caso, vou dar então um exemplo. Um exemplo de alternos internos seria, por exemplo, o ângulo. O ângulo, até tenho aqui escrito, por exemplo, o ângulo ADB, que é este ângulo, que é, portanto, é o ângulo que está aqui a verde, com a letra B, ia ser alterno interno com o ângulo a rosa que mede 30 graus, que é o DBC. Então este ângulo verde e o ângulo verde B e o ângulo rosa que mede 30 são alternos internos. Como já explicado anteriormente, ângulos são suplementares quando a sua soma são 180 graus. E, por exemplo, temos os ângulos EAB e BAD. Ou seja, seria este ângulo aqui, o EAB é este ângulo aqui, e o ângulo azul. Estes seriam suplementares. São os únicos? Não. Daí eu também estar aqui a dar um exemplo. São um exemplo. Conseguimos ver que aqui há outros ângulos que vão ser suplementares. Por exemplo, olhem aqui também. Tem aqui o ângulo castanho que mede 48 graus e vai ser suplementar com este ângulo que estou agora a representar. E já agora na linha anterior vimos que alternos internos tínhamos o ângulo verde, o B, que era alterno interno ao ângulo rosa, que mede 30 graus. Mas também temos outro exemplo, conseguimos arranjar aqui outro exemplo. Reparem que este aqui, o que mede 115 graus, vai ser alterno interno a este. Cá está também o Z, mas neste caso é um Z que está refletido. Portanto, mas não são os únicos. Não eram então os únicos. Também tínhamos então, por exemplo, o ângulo azul que mede 115 graus com este ângulo aqui. Também eram alternos internos. Era outra opção de resposta na linha A. A questão normalmente é muito simples aqui, vocês conseguem ver rapidamente. Dois ângulos verticalmente opostos. Ângulos verticalmente opostos são aqueles ângulos que se opõem na vertical pelo vértice. Por exemplo, olhem aqui este ângulo castanho que mede 48 graus. O que se opõe verticalmente a esse ângulo é este que acabei de assinalar. Por exemplo, um exemplo seria o HCI, verticalmente oposto a DCB. Também podiam dizer BCD. O que importa é que o vértice do ângulo esteja na letra do meio. Aqui estamos a dar outro exemplo na resposta, que é o FBG. Portanto, o FBG, a letra B é a que está no meio. Então já sei que o vértice vai estar aqui em B. E o FBG, é este ângulo aqui, vai ser alterno interno a CBA. Portanto, CBA. Exatamente, iria ser este.
Portanto, FBG, alterno interno, ACBA. Estes dois vão ser alternos internos. Que relação é que existe entre ângulos alternos internos? São ângulos iguais. O outro que começámos por ver no vídeo, ângulos alternos internos de retas paralelas vão ser iguais. Portanto, estes aqui só vão ser iguais quando as retas forem paralelas. Se as retas não forem paralelas, uma coisa deste tipo, atenção, este ângulo já não vai ser igual a este. Só no caso em que estas duas retas são paralelas.